Oi pessoal, eu sou a Stephanie Ramos e estou aqui compartilhando com vocês um livro que eu li. O nome é The Culture Map e fala sobre como as pessoas pensam e desvendando como as pessoas lideram e fazem as coisas acontecerem entre culturas diferentes. Eu salvei alguns trechos do livro e eu vou resumir para vocês ao decorrer deste vídeo. A primeira parte do livro é sobre comunicação, os países de pouco contexto e os países de muito contexto. Aqui nesta figura, do lado esquerdo, são os países com baixo contexto, com pouco contexto, que são os países anglo-saxônicos, países que falam inglês. Os países são Estados Unidos, Austrália, Canadá, Holanda, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Inglaterra. Vindo para a direita, chegando no meio, na metade da linha, são os países latinos, ou os países que têm a língua derivada do latim. Então, a Espanha, a Itália, a França, México, nós brasileiros, o Brasil, a Argentina. E do lado mais extremo, do lado direito, fica os países com mais alto contexto, muito contexto, que são os países asiáticos, como a China, Japão, Coreia, Indonésia, os países árabes, a Arábia Saudita, na África, a Quênia e o Irã, que era o Império Persa. A parte de comunicação que varia entre baixo contexto, pouco contexto e alto contexto, muito contexto, é que a parte do lado esquerdo, os países anglo-saxônicos, são os países mais novos. E os países da direita, que são os países com as culturas ancestrais. Então, o que é ser um bom comunicador no Japão? No Japão, porque é um país de alto contexto, de muito contexto, um bom comunicador é alguém que consegue ler o ar. O que é ler o ar? É tipo pegar e sentir o ambiente e decifrar o que a pessoa está dizendo sem falar e sem demonstrar e gesticular. Então, no Japão, é sobre ler entre as linhas. Não é sobre escutar o que a pessoa está falando, as palavras que estão saindo da boca da pessoa. No Japão, ser um bom comunicador é ser um bom ouvinte. Você tem que saber como interpretar o que a pessoa quer dizer sem realmente dizer na cara o que ela quer dizer. Então, no Japão, um bom comunicador é um bom ouvinte. E nos Estados Unidos, um bom comunicador é alguém que fala com clareza e objetividade a mensagem que ela quer transmitir. Então, o americano inicia a conversa indo direto ao ponto. Ele introduz o que ele vai dizer, ele passa a mensagem, que é a ideia principal, e ele termina a conversa resumindo o que ele acabou de dizer. E tudo o que ele disse é o que ele realmente quer dizer. Não tem nada escondido por trás das palavras e não tem nada a mais para ser descoberto. É o que é e não tem mistério. É super claro. E qual é o conflito que é causado nessa situação? Você tem um japonês e um americano conversando. É que talvez o japonês não vai falar o que ele realmente quer e ele vai querer que o americano seja um bom ouvinte. Nesse caso, o americano provavelmente não irá ser um bom ouvinte, porque o americano vai esperar que o japonês fale com clareza e assertividade.
assertividade. Então, quando o japonês estiver falando, ele vai querer que o americano adivinhe o que o japonês está falando. Essa foi a primeira parte, terminamos a primeira parte sobre comunicação e agora vamos para a segunda parte, que é negócio é pessoal? De uma forma bem simples, aqui diz que os países como os Estados Unidos e a Suíça, negócio é negócio. E nos países como a China e o Brasil, negócio é pessoal. A segunda parte foi bem breve. Vamos agora para a terceira parte do resumo do livro e do que eu registrei, do que eu salvei desse livro. Tem muito mais do que 3 partes, mas isso foi o que eu tirei foto e do que eu lembro agora no momento. A terceira parte é a noção de tempo. A gente fala que brasileiro está sempre atrasado. Bom, isso depende. Eu gosto de ser pontual. Mas quando a gente está falando de festa, churrasco, aí o horário é bem flexível. Chegar atrasado é mandatório. Então todo mundo sabe que a gente tem que chegar depois do horário combinado. Essa é da nossa cultura brasileira que todo mundo já sabe. Mas em outras culturas, as culturas com o alto contexto, muito contexto, as culturas falam sobre o horário de acordo com o tempo durante o dia. Digamos, no almoço, vamos marcar à tarde, vamos marcar para janta. Então, não tem nada específico, é algo mais flexível. E os países anglo-saxônicos, como os Estados Unidos, eles gostam de ter um horário exato, como marcar horário e marcar uma reunião para exatamente aquela hora. Então, se você não avisar ele com antecedência e chegar perguntando sem avisar, a pessoa vai achar uma falta de respeito. Cada país tem um método distinto de perceber o tempo. Então, os alemães suíços, eles são bem pontuais e começam a reunião e terminam a reunião em ponto. Brasileiros, talvez a gente tenha um tempo de tolerância, 5 a 10 minutos de tolerância para deixar as pessoas chegarem. Na França também, e na China. Na China, eu percebi que as pessoas respeitam sim o horário de reunião. É o que diz no livro, só que eu também vejo que quando tem reunião ou tem algo acontecendo em grupo, todo mundo fica olhando no celular. Ninguém presta atenção e olha nos olhos do palestrante. Bom, essa é uma outra conversa. Não está relacionada com o livro. Então vamos partir para a conclusão dessa terceira parte sobre o tempo. Aqui é um trecho que eu me identifiquei bastante, que diz: os chineses vão frequentemente aparecer e te visitar sem nenhum aviso. E isso me fez ficar brava. Porque eu senti que eles não respeitavam o meu tempo. Eles não podem simplesmente mandar um e-mail com antecedência para eu estar pronta, preparada para quando eles vierem me visitar? Eles acham que eu não tenho nada para fazer? E eles acham que meu tempo é descartável? Era realmente assim que eu me sentia antes de ler esse livro. Eu me sentia frustrada com o fato das pessoas aparecerem do nada e quererem minha atenção completa quando eu estava fazendo outras coisas. Bom, o aspecto do tempo é um dos mais frustrantes, só que é um dos mais fáceis de serem resolvidos. Porque a gente pode simplesmente deixar avisado
avisar a todas as pessoas, a todos os participantes da reunião, que a reunião vai começar em ponto no horário e como que a gente vai operar nesse time. Essa é a conclusão da terceira e última parte, que é o tempo. Eu compartilhei com vocês 3 partes. A primeira, a comunicação. A segunda, o negócio. E a terceira, o tempo. Comunicação. A comunicação que varia da cultura de baixo contexto até a cultura de alto contexto. Pouco e muito contexto. Negócio, se é negócio ou se negócio é pessoal. E o tempo, se o tempo é flexível ou não. Esse foi o resumo das partes que eu salvei do livro. Com certeza eu aprendi muito mais do que eu compartilhei aqui com vocês. Eu vou ter que dar uma revisada no livro para lembrar de tudo que está escrito lá. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, perguntas ou curiosidades que vocês queiram me perguntar, por gentileza, por favor, perguntem. Me manda uma mensagem, que vai ser bem legal conversar com vocês. Então, por hoje é só. Muito obrigada por ter escutado. E se você quiser ler esse livro, achar o livro em português, eu recomendo muito.